Olá, seja muito bem-vindo ao Estúdio Comunicafé, um espaço onde boas conversas se unem ao café e reflexões profundas. Eu sou Camila Xavier nesse mês de abril, que é um mês simbólico e necessário, um mês de conscientização ao autismo. Nós vamos mergulhar em um tema que merece atenção, empatia e informação de qualidade. Você sabia que o autismo ele não tem cara? Pois é, cada pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, ela é única. E hoje nós vamos falar sobre como é viver com o autismo, como podemos ser mais inclusivos e como quebrar estigmas que ainda existem. Para isso, nós vamos estou recebendo aqui hoje com muita honra no nosso estúdio Comunicafé, uma profissional incrível que tem ajudado muitas famílias a compreender e a acolher com mais amor. A psicóloga Jaqueline Lima, da Clínica Psicoarte. Seja muito bem-vinda, Jaqueline, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Camila, por ter aceitado, assim, ter me honrado esse convite, né, essa oportunidade, e de poder repassar esse conhecimento nesse meio de conscientização do autismo, né, que é onde, de fato, a gente abraça, né, essa pessoinha que não tem cara, mas ela tem, de fato, a sua singularidade preservada para, de fato, ser incluída no mundo. É verdade. Então, aqui, para mim, é uma oportunidade muito bacana, é um sonho, na verdade, e obrigada por essa oportunidade. Você pega seu café, se acomode e vem com a gente nesse bate-papo que vai abrir os seus olhos e tocar o seu coração. Jaqueline, para a gente começar do começo, né? Podemos dizer assim, o que é o transtorno do espectro autista? Por que ele é considerado um espectro? Então, é um comprometimento do neurodesenvolvimento, tá? Que simboliza ali 3 características. São pessoas que têm dificuldade com comunicação, interação social e comportamento. Mas também temos a 4ª, que é a dificuldade sensorial, onde o sensorial desse TEA, ele pode regular, ajudar, né? Ou ele pode ser um fator estressor, tá? Espectro, por quê? Porque simboliza, expressa ser um ser único dentro dessa questão social. Eu sou um indivíduo que estou em busca de inclusão, mas eu tenho que me conhecer, de fato, conhecer as minhas habilidades dentro desse contexto geral para que, de fato, eu seja aceito por mim primeiro. É verdade. E quais são aí os primeiros sinais que os pais responsáveis eles devem observar nas crianças, principalmente naqueles primeiros anos de vida? Então, né, nas primeiras fases iniciais de desenvolvimento, que é do 0 até os 12 meses, é um pouco imperceptível pelos pais, tá, Camila? Até porque ali tem dificuldade de olhar no olho, dificuldade de corresponder ao estímulo de chamada pelo nome, dificuldade de balbuciar, né? Dificuldade, muitas vezes, na introdução alimentar, a criança ela apresenta um pouco de dificuldade, porque ela está ali sensorial, adaptando aos alimentos. Aqui já é importante buscar uma nutricionista, especialista em TEA, porque isso aqui se torna um fator estressor nessa primeira introdução alimentar. Mas é imperceptível, porque os pais estão ali muito atentos ao desenvolvimento do bebê naturalmente. A partir dos 2 anos de idade, vamos colocar assim, é onde a criança começa, de fato, a sinalizar alguma situação diferenciada. E qual o primeiro espaço que, de fato, ela apresenta esse simbólico, né, desse desenvolvimento? Na escola. Na escola, nos parquinhos, né? É onde a criança ela começa a brincar em pares ou, de fato, ela brinca sozinha, ela tem dificuldade de interação, ela tem dificuldade de manter-se na roda, naquele momento, né, da educadora infantil. Ela tem dificuldade de ter uma comunicação, de ter comportamentos repetitivos, flampes, né, balançando as mãos, ecocalia, né? Aqui é um fator muito interessante dos 2 e 3 anos, né, que 3 anos ainda vai aparecendo mais, que é onde a linguagem ela começa a despertar, né, a atenção da escola. E aí esse é o primeiro momento que muitas vezes a escola busca os pais para uma reunião. Olha, seu filho está com uma dificuldade de comunicação, vamos para uma fono? É o primeiro, tá? Apesar da escola aos 3 anos começar a observar que ela está com dificuldade social, mas é uma criança que gosta do roteiro, gosta das regras, gosta do preventivo, os combinados, que é onde, se ela não tiver isso, ela se desregula, tá? Passando dos 3, vamos lá para os 4, 5, 6 anos, é onde a criança ela já começa a se adaptar ao contexto. Qual que é o segredo aqui para, de fato, reabilitar essa criança? Quanto mais precoce essa criança iniciar um tratamento, mais reabilitada e funcional ela estará.
tá, Camila? Há 10 anos atrás, foi quando o autismo começou a chegar, pacientes chegarem para mim, na verdade, eu fui escolhida por eles, não fui eu que escolhi. Ali eu fui me aperfeiçoando, estudando. No Brasil, um diagnóstico de autismo era a partir dos 5 anos. E nos Estados Unidos, a partir dos 3 anos. E as meninas ainda levam um pouco mais de tempo, não é? Levam um pouco mais de tempo, porque as meninas, por elas serem mais sociáveis, né? Nessa estigma do social, né? Por mais que algumas apresentem introspecção, elas acabam não ficando em evidência e ficam mascaradas, tá? Nesse sentido. Então, acabou que os meninos, né, do gênero masculino, ficam mais em evidência devido às estereotipias que eles apresentam com mais fluidez, tá? Frente ao autismo. Então, vamos lá. E nessas fases que ocorreram aí de observação, tem uma questão que essa semana uma pessoa me perguntou: Jaqueline, eu desenvolvo o autismo depois que eu nasço? Eu falei, não. O autismo você já nasce com ele. Ele tem uma predisposição genética de 80%, segundo as pesquisas junto à neurociência, tá? E aí vem uma outra pergunta que é uma dúvida que não quer calar, que é social. Por que aumentou o nível de autismo atualmente? Né? Devido a esse mês de conscientização, as pessoas começaram a se observar e começaram a buscar diagnósticos mais precisos como forma de serem incluídas socialmente, até mesmo de se conhecer frente às suas demandas. Né? Os pais, eles estão em busca dessa reabilitação precoce, porque, na verdade, eles prezam por seus filhos serem funcionais, principalmente na escola. Porque na educação infantil é muito tranquilo, você tem ali uma criança que tem transtorno do espectro autista, ela tem direito, né, um auxiliar. Isso é um direito que a escola não tem que cobrar dos pais. Muitos pais trazem essa queixa para mim: a escola falou que não vai promover. Gente, batalhem pelos seus direitos, tá? É um direito da criança na educação infantil, tá bom? E aí, ao longo do seu caminhar, ela tem toda essa infraestrutura. Então, ali, a partir dos 5, 6 anos, essa criança, ela começa a apresentar muitas estereotipias, ela é extremamente literal. Por quê? Eu vou demonstrar aqui daqui a pouco, depois das fases, que tem as fases do TEA. O TEA 1, ele é muito imperceptível, Camila. Ele tem, assim, as dificuldades de interação social, comunicação, comportamento, né? E além do sensorial, como eu falei para vocês, olfativo, auditivo, principalmente, muito sensível, mas ele é quase imperceptível. Se ele começou um tratamento de reabilitação com uma equipe multidisciplinar aos 3, 4 anos, então ele está ingresso e funcional aos 6, 7 anos. Aqui, muito aparece no meu consultório assim: será que meu filho tem mesmo? Será que ali, naquela época, o médico, aquela psicóloga realmente está correto? Por quê? Aqui, no fundo, essas mães buscam uma esperança que ele não tem. Mas aí se confirma porque a escola, ela começa realmente a observar mais assiduamente essa criança, nesse contexto. E uma coisa que muitas pessoas, elas confundem um pouco, né? Que eu vi uma situação, fazendo uma reportagem sobre essa questão do autismo, inclusive nesse mês de abril, eu vi relatos dos agentes do Detran, agentes de trânsito, falarem que crianças com autismo e adolescentes também têm muita dificuldade em colocar o cinto de segurança. Isso. E aí muitas pessoas que não entendem tanto ainda sobre esse assunto, acham que é desobediência. Isso. Então os autistas eles passam por desobedientes, mas na verdade não é uma desobediência, né? Não é uma desobediência, é uma questão sensorial, aonde eu boto o cinto, me aperta, isso aqui me aprisiona, isso aqui me gera uma irritabilidade, né? Então, assim, nesse contexto geral, isso não acontece somente com o cinto de segurança. Essa reportagem foi interessante, mas com roupas, né? Sim. Onde tem etiqueta, ali eles ficam nervosos, arranca a sensibilidade alimentar, né? Naquela criança também tem alimentos que ela não come. Por exemplo, eu pergunto a muitos pacientes que eu atendo: qual alimento que você não gosta? Banana. Não gosto de algo pastoso. Não gosto da carne moída, do milho. Sim. Olha quantas, né, sensibilidades ele tem. Às vezes eu atendo crianças que o cheiro, né? Eu passo álcool e falo: tia, que cheiro é esse? Mas as crianças, elas são extremamente ritualísticas. Como, de fato, avaliar uma criança desde cedo? Que às vezes os pais perguntam: como avaliar, Jaqueline? Às vezes nós começamos uma avaliação de observação clínica mesmo. Então, desde a entrada no meu consultório, eu observo se a criança olha no olho, como que ela me cumprimenta, né? O que ela faz. Muitas vezes, muitas passam direto, já vão atrás de um brinquedo, são ritualísticas, levantam as persianas, deitam na cadeira. Ali elas ficam funcionais, tiram o sapato, porque são sensoriais, né? E ali já é um sistema de observação junto a esses quadros. E fora as falas, né? Às vezes não compreendo metáforas a partir dos 6, 7 anos.
tem essa questão, são literais, né? Que a gente trabalha às vezes com figuras, que é uma forma de organizar esse cognitivo, no caso a figura PECS, e aí vamos montar a sua rotina, o que você consegue, o que você não consegue. Muitas vezes tem uma figura de ali o cortando o cabelo. Tia, eu não consigo cortar meu cabelo. Falei, não, você não consegue, mas tenho certeza que a sua mãe te leva para você cortar e você ficar bonito como você está hoje. Sim. Então, eles são extremamente literais e tem a questão, de acordo com o Theo, né, a questão de se tornarem muito repetitivos nesse sentido, quando eles estão se desorganizando. E Jaqueline, tem muitos adultos, né, que descobrem já na fase adulta que são autistas, que carregam aí um paladar mais infantil. É por causa disso, né? Por causa do autismo, né? Por causa dessa seletividade, muitas vezes por causa dessa memória primária, né, junto ao alimento, e é uma forma de conforto para eles também. Mas tem adultos que têm, assim, se eu viajo, eu carrego meu todinho, né, aí vem um paladar infantil, doces. São uma forma até de autorregular, né, deixá-los mais tranquilos, né, a alimentação ela tem essa função. Por isso que muito na infância nós orientamos os pais não forçarem aquela alimentação, não deixar aquele momento ser algo traumático, ai come, estamos com pressa. Fazer desse momento um ritual saudável, né? Por isso que é importante muitos buscar a equipe multidisciplinar, porque para cada dificuldade daquela criança no momento de desenvolvimento, psicomotricidade, escolar, né, psicológica, você vai reabilitando o seu filho junto à equipe no contexto geral. Sim. E você falou também desse aumento no número de autismo. Isso é real, realmente teve um aumento, mas esse aumento é devido à nossa desinformação? Porque muitos já estão na fase adulta, né? E só descobriram agora. Então, esse é o diagnóstico tardio, né? Onde está muito precoce atualmente. Os adultos têm buscado, tá? E tem que buscar mesmo pelo meio da conscientização, pela informação que tem chegado, né? Eles têm buscado realmente, porque muitas vezes eles são extremamente rígidos cognitivamente, eles se desregulam com os imprevistos, eles de fato mantêm-se isolados. Por exemplo, o TEA2, ele é muito mais monólogo, né? Ele gosta de manter-se na zona de conforto, então ele não gosta de sair de casa. Eles são extremamente sensoriais, muitas vezes gostam de roupas de tactel, porque é onde promove esse conforto. Então aqui, e a busca é de fato inserir no social, só que eles não gostam do social. Então às vezes a gente tem que fazer um trabalho contrário. E muitas vezes, por eles não saberem que tem autismo, eles começam a se tornar diferentes. E aí a percepção começa neles mesmos. Por que eu não aceitei o convite de estar ali junto com aqueles meus colegas, né? E tem alguns rótulos também no adulto. Não existe assim, o bullying ele existe na fase, a partir da adolescência, né? Na infância não é nem tão presente, mas na fase adulta tem uma palavrinha que é muito comum, assim, nossa, o fulano é esquisito, né? E aqui esse rótulo é algo que realmente provoca uma desconstrução interna e eles não entendem, eu sou esquisito em quê? Né? Preciso me conhecer. E aí, então, vem a busca por esse diagnóstico a partir de uma avaliação neuropsicológica muito bem feita por um profissional especializado, com esse olhar sensível para, de fato, esclarecer. Esses dias, eu tenho um paciente adulto, né, que ele anda com colar, tá, Camila? Do autismo, e foi depois de 5 meses de terapia, ele começou a usar esse colar. Super importante, super inclusivo socialmente falando. Sim. E eu perguntei para ele, no primeiro dia que ele chegou, qual que é o sentido do seu colar? Ele é uma forma de eu ser respeitado. Então, olha, imagina o trajeto. Essa pessoa que está usando o colar é uma forma de sinalizar quem eu sou, né? Eu tenho transtorno do espectro autista. Eu entro no Uber, eu estou num shopping, então ali, de fato, já vai haver um respeito para aquela pessoa, nesse momento inclusivo, sim, socialmente falando. Só que olha que interessante, primeiro, para ter inclusão, precisa ter a aceitação de si. Né? Mães que usam pulseirinha. Por que é importante identificar seu filho nesse processo social? Se essa criança está numa praça de alimentação no shopping, ela sai correndo e para numa mesa de uma família e fala, oi, tudo bem? Ali, de fato, aquela família vai olhar, vê a pulseirinha e pensa, nossa, é uma criança que tem TEA. Então, olha quantos sistemas inclusivos nós temos hoje em termos de informações visuais falando, né? Que vem ajudar nesse processo de não se tornar algo como um transtorno, né? E Jaqueline, o transtorno do espectro autista corresponde de fato à idade da pessoa com a idade mental? Não, a idade cronológica muitas vezes não corresponde à idade mental, porque às vezes eles são muito imaturos, mesmo sendo adultos. A criança, se ela tem 10, ela tem uma regressão de 8, a idade mental dela é 8.
Se às vezes é um adolescente já com 13, a idade mental dele pode ser de 10. Isso vai depender do quê? Vai depender da reabilitação. A partir do momento que eu enfrento, eu tenho mais autonomia, mais maduro eu serei. Quanto menos reabilitado, mais imaturo. E o que acontece com os adultos, Camila? Os adultos tendem a ficar mais imaturos, alguns, quando eles não têm tantas experiências, né? Esse TEA 2, como eu falei, gosta de ficar em casa porque é a zona de conforto. Ele tem pouco contato social. A tendência aqui é que mantém uma imaturidade emocional. Então, eu tenho 18 anos e eu tenho uma idade mental de 15, né? E agora eu vou indicar para vocês, tá? Uma série muito interessante, gente, que está passando no Netflix, que significa O Amor no Espectro, que fala, é uma série dos Estados Unidos, que está passando agora recentemente sobre os adultos. Lá tem muitos adultos com espectros autistas, nível 2. E dá para ver nitidamente que 2 que foram reabilitados. Na verdade, tem um lá que foi muito bem reabilitado. Vamos ver se vocês, ao assistirem a série, conseguem identificar. E ele é de uma família, tem 3 irmãos. E sim, ele consegue ter senso crítico, ele consegue se adaptar ao social, ele consegue partilhar dos seus desafios, né? É muito interessante, mas a maioria ali é nível 2. Eles são extremamente estereotipados, né? É muito interessante. Então, deixo aqui a série para vocês, né? O Amor no Espectro. Muito bom, uma boa recomendação, né, para as pessoas até se conhecerem um pouco mais assistindo a série, porque eu tenho certeza que muita gente vai acabar se identificando, que Com não certeza. é diagnosticada, pode acabar se identificando, E né? aí você busca ajuda, uma avaliação neuropsicológica vai poder te esclarecer, te libertar. Porque essa foi uma pergunta que eu fiz essa semana para todos os meus pacientes já adultos. Como foi para você ter seu diagnóstico? Muitos deles me responderam, Jaqueline, foi libertador. Agora eu me conheço. Que bacana, Jaqueline, até eu já quero assistir essa série, viu? Amor no Espectro. Muito interessante, até eu já quero Os assistir. desafios de adulto. Pois é, porque comunicar também é amor, também é acolher, né? Comunicar é amor, acolher e é um ato inclusivo, né, gente? Porque a partir da comunicação é onde eu gero meu pertencimento social. Olha que sensacional isso. Muito bom, é verdade. Sem problema. Hoje, qual nível de TEA é mais comum? Nível Aqui de no TEA, Brasil. no Brasil é Sim. mais o espectro TEA 1. 1 e o 2. Que é o mais silencioso. Que é o mais silencioso, que é o mais imperceptível. Nos Estados Unidos, o mais é o TEA 2, né? Que são mais estereotipados. Alguns monólogos, alguns falam de mais estereotipados, que eu falo assim, ó, usa o fone para proteção auditiva. Tem uma série que está passando, é o Amor Autista, eu acho, agora. E tem muitos estereotipados nessa série. E tem uns que são adultos tentando se relacionar, né? Nessa parte do adulto buscando um companheiro. Então, tem muitos, assim. O Brasil, ele ainda tem poucos. Então, essa baixa percepção de um autista numa sociedade, você só tem mesmo quando você convive com ele. Porque você Sim. percebe que ele, muitas vezes, não te olha no olho, né? Que muitas vezes ele tem uma fala mais rebuscada, estereotipada, que ele te faz perguntas, às vezes, que você fala qual que é o sentido, mas é a forma que funciona o cérebro dele para ele compreender os fatos, né? E a questão da inflexibilidade cognitiva também, porque se você, de fato, não cumpre horário e não tem rotina, que é o que desorganiza um TEA, ele realmente é um gatilho para ele se tornar ali irritado, tá? Nesse sentido. É verdade. E, Jaqueline, muita gente ainda confunde o autismo com o TDAH, por exemplo, né? Como que a psicologia, ela ajuda a diferenciar esses quadros? Então, vamos lá. O TDAH é um comprometimento do desenvolvimento neurobiológico, onde nós temos aqui o déficit de atenção e a hiperatividade, impulsividade, né? Ele tem alguns requisitos. Ele é muito, por exemplo, o TDAH clássico, que é da impulsividade. Ele é desorganizado, ele não gosta de rotina, ele está sempre com a mente cheia, sempre chega atrasado nos lugares, né? Se o horário é 5, ele está chegando 5h30. Então, ele procrastina demais, né? Mas quando ele tem um diagnóstico preciso, ele realmente vê que aquilo não era um problema, mas agora é um alívio. Eu preciso organizar a minha vida, porque muitos projetos dele não seguem. E muitas vezes ele perde a confiança das pessoas porque ele está sempre a 1000 por hora, né? A criança e o adolescente são extremamente inquietos, né? Muitos agitados, impulsivos, no sentido assim,
de a mochila estar desorganizada, ou de rasgar alguma coisa, abrir uma caixa de uma forma, né, impetuosa ali, sem muita paciência. Né? E o déficit de atenção é desatenção mesmo, né? Eu não vi que eu passei o sinal vermelho, nossa, aonde eu coloquei a chave mesmo? Então, a gente recomenda, coloque no mesmo lugar. Bom, a diferença é que o TEA, né, o transtorno do espectro autista, eles são extremamente organizados. Eles amam rotina, né? E, de fato, assim, me esclareça tudo o que vai acontecer. Ou seja, me dê a informação preventivamente, que diferencia demais um TDAH. Mas tem quem tenha, né, o espectro do autismo e também TDAH. É possível mesmo a pessoa ter esses dois espectros. Então, hoje nós estamos falando de dupla excepcionalidade. Hoje nós podemos ter um TDAH junto com o TEA. E aí isso se torna um conflito interno. Pois é, como é que funciona? Porque eles são totalmente o oposto. Então, o TEA ele é funcional no trabalho. Ele é organizado, ele sabe que aquilo ali tem que transpor a imagem da confiança, da produtividade, né? Entendi. Fora do trabalho é uma desorganização, mas aí vem os rompantes, a raiva, né? O imprevisto. Então, chega um determinado momento, quando chega a maturidade cerebral, depois dos 26 anos, que é a fase adulta mesmo, é onde ele pensa, eu preciso realinhar. E aqui eu vou adotar a minha disciplina, que aí vem do TEA, vou ter a previsibilidade para eu não me irritar com coisas em cima da hora e vou chegar no horário. Então, acaba que um ajuda o outro. Né? Nós temos hoje um tema muito atual que é de altas habilidades, que também, né, barra superdotação, que são pessoas extremamente de rotina, organizadas, um cérebro a 1000 por hora, né? Mas elas também podem ter autismo. Então, acaba que nessa configuração da dupla excepcionalidade, elas também se alinham. Então, hoje a gente tem realmente pessoas que têm 2 tipos de diagnósticos ao mesmo tempo. E nesse caso, só a psicologia mesmo para poder tratar, né, essa pessoa internamente. Porque imagina, a cabeça deve ser uma confusão só. Né? Isso, a terapia ela vem para reorganizar a consciência e modular seus comportamentos para que de fato você se torne funcional. Porque esse treino, quando é da infância, eu me torno funcional na adolescência e me torno produtivo e seguro na vida adulta. Sim. E qual que é o papel da família após esse diagnóstico, né, do autismo? O que não dizer, o que não fazer com uma criança autista? Então, primeiramente, a família é a base do desenvolvimento de uma criança, né? E a escola é a continuação desse despertar desenvolvimento. A família, primeiro, ela é treinada justamente nas orientações profissionais, como, olha, o seu filho precisa de rotina, como que é o ambiente de casa? Tem horário para tudo? E ali a gente cria um cronograma dentro dessa rotina. Como que é a alimentação do seu filho? Muitas vezes ele tem seletividade alimentar, que orienta-se a buscar uma nutricionista. Quais são as queixas da escola? E aí, assim, a gente alinha a rotina de casa e escola, e eu, no caso, eu faço reunião com a escola, né? Como, de fato, falar para essa criança já de imediato que ela tem TEA? Não é necessário. Até porque chega na fase da adolescência, vai ter esse despertar. Sim. E ali essa curiosidade vai perguntar, pai, eu tenho isso, eu tenho alguma coisa? Eu tenho essa dificuldade, por exemplo, de estar no grupo social, né? E o que acontece comigo? Né? Eu tenho essa dificuldade de, quando eu fico irritado, eu me retiro. O professor mudou a coordenada da aula de educação física, eu me irritei, eu me desregulei, e ali a professora precisou me ajudar. Né, um colega, muitas vezes eles andam em pares a partir dos 6, 7 anos, dentro de sala de aula. A professora educadora infantil também, ela coloca em pares, muitos deles têm uma colega que cuida deles, então eles se tornam um par de apoio, né? E a família, quanto mais ela estiver informada sobre como o seu filho funciona, que é um ser único, mais reabilitada essa criança, adolescente estará, porque a fase da adolescência, Camila, é a fase de maior transição para os TEAs. Por quê? Porque é o desafio do social. Sim. Né? Eu estou aqui configurando a minha identidade, eu tenho que pensar antes de falar, às vezes eu sou literal, eu falo o que eu penso, né? Às vezes eu falo demais, interrompo o professor na hora da aula e o colega do lado não entende por que eu fiz isso. E muitas vezes há uma exclusão social. O bullying é o maior fator dos TEAs na adolescência. Então a família nessa hora torna-se a base de estrutura para dar apoio, para ser o interlocutor de ir na escola e conversar. Né, de não ter vergonha de falar que o seu filho tem. E as escolas hoje, elas estão preparadas para acolher
a demanda de cada fase de desenvolvimento da criança, da adolescência, principalmente os adolescentes, é onde eles estão sendo bem assistidos nas suas necessidades e peculiaridades. Isso realmente é muito importante. Ter esse acolhimento, ter paciência, Empatia, né? empatia, é verdade. E como você falou, a escola muitas vezes é o primeiro ambiente de exclusão para quem está dentro do espectro, né? O que ainda falta nas instituições, apesar de você ter falado que elas já estão mais preparadas para acolher essas pessoas, né, com o espectro autismo, o que ainda falta nessas instituições para garantir essa inclusão de verdade? Treinamento. Precisa de treinamento junto à equipe auxiliar, treinamento junto aos professores, né? Formação, tem que fazer formação. Às vezes é um conhecimento raso que algumas têm, mas isso requer uma orientação da instituição e um acompanhamento assíduo junto à sua equipe pedagógica, porque não foi possível fazer a terapia online, Sim. né? Porque a família ela veio por indicação de uma médica, uma neurologista que acompanhava ele desde muito cedo, né? Desde a infância. E aí, de fato, eu falei, olha, vamos tentar, mas eu já sabendo que não seria funcional para ele. Porque eu não sou uma pessoa de desistir, eu sou de enfrentar situações e aprender com elas, né? Até porque nós aprendemos muito com as pessoas do espectro dos autistas, elas têm muito o que ensinar pra gente. E assim eu fiz o meu trabalho da forma que eu pude, mas eu orientei a família, olha, ele precisa de uma terapia presencial, ele precisa sair de casa, encontrar pessoas, fazer terapia ocupacional, trabalhar a questão, muitas vezes, da psicologia de uma outra forma, artística, né? Ter ali vamos supor, terapia da arte, a gente trabalha muito a arte-terapia para tornar essa regulação, encontrar pessoas, fazer encontros coletivos, aí vem a terapia de grupo, né? Então essa inclusão dele seria muito importante. Então a terapia online foi desnecessária. Entendi. Né? Preciso realmente então que eu fosse precisei presencial, passar essa psicoeducação do presencial, quantos ganhos ele teria naquele momento. Sim. E no caso, a terapia online, você consegue atender mais fácil, vamos dizer assim, sem problema, até o nível 2? Mais Não, ou atendo menos? tranquilamente. Na pandemia eu atendi até criança. Aham. Né? Então, eles são extremamente funcionais, eles correspondem. Quando eles desejam levantar, pode levantar. Tem crianças, por exemplo, de altas habilidades também, que elas às vezes não fazem terapia sentada. Elas fazem apresentando o quarto, o que aconteceu, o que ela fez. E o TEA também é igual, né? Muitas vezes ele quer demonstrar o que ele tem, o jogo. Sim. E ali a gente interage de acordo com a necessidade daquela criança atípica ou aquele adolescente. Para a gente já ir se encaminhando para o final do nosso podcast, nosso bate-papo, Jaqueline, que mensagem que você deixaria aí para os pais, para as mães, para os professores e todos que convivem com pessoas autistas, né? Especialmente nesse mês de conscientização? Olha, o recado que eu deixo nesse mês de conscientização do autismo, ouça mais, julgue menos, acolha. Insira o seu filho nos mais desafios que venham gerar bem-estar para ele, né? No sentido de passear em parques, perguntar como foi o dia dele, compreendê-lo, né, na singularidade que ele existe, naquela essência, né? Respeitar o silêncio dele também, porque às vezes quando uma criança ou um adolescente se desregula, ele deseja isolamento. Então, o que eu oriento à escola, famílias, compreenda o seu filho a partir da sua singularidade, a partir desse ser único, né? Para ele se tornar funcional, mas que ele tenha certeza que você é o apoio, você é a rede de apoio para ele confiar. Porque tem uma questão dos autistas, né? Que eles são muito leais, quando eles realmente se conectam, eles confiam, mas também não, como é que se diz? Não decepcione, né? E aqui eles precisam só de rede de apoio a partir dessa compreensão plena, para que, de fato, ele seja incluído socialmente. A inclusão vem da família no primeiro momento, com extensão e continuidade desde a infância à escola, e assim ele vai se sentir incluído no mundo. Esse é o meu recado que eu deixo para todos. Muito bom. E, Jaqueline, para aqueles autistas que já são adultos, que podem estar assistindo esse podcast, que dica que você dá para ele? Olha, faça terapia, busque treinar suas habilidades socioemocionais. Se você é casado, converse com a sua esposa sobre suas dificuldades, ou vice-versa, né? Você pode ser uma mulher também que tem as suas peculiaridades aí, suas singularidades. Busque ajuda, rede de apoio, né? Diante daquilo que pode estar muito obscuro para você.
Porque a base é se conhecer. E, às vezes, a maior dificuldade do ser adulto, do espectro, é o social. É o desafio do trabalho, é como falar no momento de reunião, né? É como, de fato, cortejar aquele momento para que eu seja incluído junto e não seja excluído, porque no mundo dos adultos também há exclusão. E nada melhor do que você se conhecer para você partilhar com o seu colega como você funciona. Isso é autoconhecimento. Com certeza. Jaqueline, muito obrigada por esse papo tão necessário, sensível e cheio de informação importante. Eu que agradeço. Obrigada a você, Camila, pela oportunidade. E olha, já fica de olho no nosso podcast, porque vem aí uma série especial com a nossa psicóloga Jaqueline. Não é não, Jaqueline? É isso aí, muito bem. Vamos ter muitos assuntos bons aqui para tratar, não é? Com certeza. Eu acho que a psicoeducação alcança o mundo e a gente tem que transformar a informação para todos terem acesso. É isso que devemos fazer a partir de um momento. Com certeza. Muito obrigada também a você que esteve aqui com a gente. Se esse episódio tocou o seu coração, aproveita e compartilha ele com mais pessoas, porque distribuir, compartilhar informação também é um ato de amor, viu? Muito obrigada, Jaqueline. Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente se vê no próximo podcast, aqui no Estúdio Comunicafé. Até lá!